fazer, né, para ajudar ali a sociedade, a nossa comunidade em volta à igreja. Mas foi no período de dor, né, que eu encontrei esse meu propósito de vida. Em 2018, eu estava prestes a me casar. Glória a Deus. O relacionamento estava junto há 5 anos. Mas o meu noivo, ele até fazendo também uma obra voluntária. Ele se acidentou e faleceu 1 mês antes do nosso casamento. E aí foi nesse período de muita dor que eu precisei me reinventar e me redescobrir, né? Todos os meus sonhos estavam relacionados com ele. E aí, de repente, eu precisei, né, voltar novamente lá na minha infância e lembrar dos meus sonhos de infância para poder sonhar de novo. E aí que eu lembrei do balé, né, que eu fazia quando eu era pequenininha. E eu falei, vou voltar para as aulas. E era um processo muito difícil, muito doloroso. Às vezes eu ia para as aulas destruída, mas eu entendi que aquilo ali fazia bem para mim. E aí foi nas aulas de balé que eu fui me recuperando. E como eu dançava balé e dançava na igreja também, eu acabava que eu levava os passos também para minhas ministrações. E lá as crianças sempre me admiravam demais. Mas um dia elas estavam meio tristes, assim, eu não estava entendendo por quê. E eu perguntei para Deus, né, por que elas estavam assim tristes? E o Senhor colocou no meu coração que elas me admiravam, mas elas não conseguiam fazer igual. E eu fui pedir que Ele me capacitasse para que eu pudesse ensinar a elas também. E aí foi então que eu pedi a minha academia, a minha diretora, que ela pudesse me auxiliar, e eu comecei o projeto de balé na nossa comunidade. A turma começou com umas 8 meninas, hoje nós já temos mais de 50, né, cadastradas no projeto. Então, assim, é um projeto que visa levar para essas crianças uma possibilidade de futuro. Não é só sobre o balé, porque tem meninas ali que não vão ser bailarinas realmente, mas é a gente levar elas para dentro dessa realidade, da arte, da cultura, falando para elas que elas podem ser o que elas quiserem. Então, assim, eu transformei essa dor nesse impulsionamento para fazer esse projeto. A nossa igreja, onde eu dou o projeto, fica no Ponto Chique, não sei se vocês conhecem. Lá é o Ministério Ermude. Eles disponibilizam para a gente o espaço, né? Tem uma sala climatizada, bebedouro, banheiro para as crianças. O projeto é aberto à comunidade, não é algo que é visando só para dentro da igreja, não, é para todo mundo. Deixa eu ver mais. O balé ele vai de 3 a 12 anos, são 2 turmas. As aulas são semanalmente, né? Uma vez por semana, no domingo pela manhã, 1 hora de aula cada turma. E assim, nós enfrentamos algumas questões, porque eu administro o projeto sozinha, então eu faço o cadastramento das crianças, eu dou a aula para as meninas, eu vou ver as roupas, então por conta disso, existem alguns pontos que requerem uma melhoria, que são essas melhorias que a gente está discutindo, né, e propondo alguns planos de ações também. Por exemplo, o projeto ele é gratuito, não existe um custo mensal, uma mensalidade, mas nós pedimos que as crianças usem o uniforme de balé, que é aquela roupa padrão de bailarina. E essa roupa ela vai de 120 a 150 reais. Então, quer dizer, algumas mães podem encontrar dificuldade de estar adquirindo. Então, o que a gente poderia fazer para solucionar esses casos das mães que não tiverem condições? Deixa eu ver o que mais. Basicamente é isso. Eu moro aqui em Nova Iguaçu e aí eu vou todo domingo pela manhã para lá dar o projeto para as meninas. E assim, é realmente um projeto, como na outra turma, né? Me perguntaram, Luísa, qual é o plano de ação? Eu falei, não existe plano de ação, tem amor. Então, através do amor, eu consegui chegar até aqui, né? Já tem uns 3 anos mais ou menos. Mas a partir daqui, a gente precisa realmente traçar algumas metas, alguns pontos, alguns objetivos, né? A igreja... Pessoal, calma aí, galera. Espera para acabar de falar, eu vou botar a mão, se alguém perguntando para ela. Pode começar já? Então, por ordem, você ir atrás, depois ela. Não, galera, calma aí, pessoal. Queria mandar a mão antes, rapidinho. Você atrás aí pode falar, depois eu passo para você. Eu não ouvi o que ela perguntou, mas não sei. Além da sua pessoa, existem mais pessoas te ajudando com o projeto, na administração do projeto? Então, mais ou menos o que ela perguntou mesmo. Essa é uma dificuldade que a gente tem encontrado. Por quê? Eu trabalho de segunda a sábado, a minha única folga é no domingo, e eu decidi que eu queria fazer isso. Só que assim, é uma dificuldade mesmo para as pessoas estarem lá no domingo pela manhã, sabe? Então assim, tem algumas pessoas da igreja que eu tentei captar, ajuda, mas aí pode no domingo, no outro não pode. Então nós estamos pensando agora em talvez envolver as mães nessa situação, né, de fazer uma escala, assim, mas hoje não tem. E envolvendo já um pouco do que ela perguntou, se existe uma ajuda externa. Quer falar alguma coisa? Sim, depois que você acabar aí... Ah, tá. Achei que você ia acabar mais demais.
fora, ajuda de governo, não tem essa questão. A igreja em si ela não consegue disponibilizar assim, um valor, nós somos uma igreja pequena, por exemplo, o uniforme, se precisasse, ou a questão do custo de eu ir até lá, não conseguimos essa questão. Né? Então, realmente, assim, não tem ajudadores que ajudem financeiramente. Mas a academia que eu iniciei, né, aqui no balé, fica aqui na Avenida Vila Augusto Tapo, a Cássia Wood, não sei se vocês conhecem. Aí a Cássia, ela foi uma incentivadora, né, desde o início. Então, o que ela faz? Ela abre as portas para as meninas apresentarem junto com ela. No final do ano, elas levaram as meninas para o Teatro dos Grandes Atores na Barra. Então, assim, é uma realidade que muitas nunca imaginaram presenciar, né? Um pai que me falou muito emocionado: tia, eu nunca imaginei pisar em teatro. Quem dirá que minha filha estaria em cima desse palco? Então, quer dizer, ela nos ajuda nesse sentido, abrindo portas que eu não conseguiria levar, né? No Teatro Nova Iguaçu, Casa de Cultura, ela nos ajuda assim nesse contexto. Uma pergunta, Maria. Da própria igreja conseguir captar esses fundos para ajudar, pelo menos as crianças que não têm condições de arcar com R$120. Pra gente tem gente que acha pouco, mas tem gente que R$120 O sentido da igreja, você tem entendeu? Não entendi. A igreja para captar a situação. Chama... Para você solicitar uma doação, você entendi. Através de CNPJ da igreja. Só uma pergunta, Maria. Pode pedir uma ajuda? Não, tá pedindo através do CNPJ. Entendi. É verdade. Já quando deixar eu falar. Pessoal, quem tiver pergunta agora, levanta a mão, tá bom? Aqui, ó. Eu. Tem o Alex perguntando, tem ela aqui de azul também, lá atrás também. Então, Alex, pergunta aí. Você falou que a igreja é pequena, né? Então, assim, provavelmente o único projeto que tem na igreja é o seu. Que né? fica a comunidade assim, Sim, aberta, assim. a igreja não tem nenhum projeto por exemplo, de missões urbanas. Não. Então, o teu projeto se enquadraria num projeto de missões urbanas para poder o povo tá acolhendo, né, e tá doando, né, em relação ao teu projeto, né, em nome da igreja. Paulo está te sitiando lá, entendeu? Então, assim, o ideal seria, sim, ter o CNPJ da empresa, mas, assim, detalhar que, assim, todos os alunos que estudam são alunos que não têm renda, para poder comprar o material de trabalho, no caso, né, as roupas, e, assim, eu participo de um grupo de missões, entendeu? Só que teria que ter todas essas informações para eu poder passar para a secretaria, para a tesouraria, até chegar no presidente do grupo, para ele poder direcionar uma verba para poder estar ajudando para vocês. Entendeu? São em torno de 70 pessoas aí dentro do grupo, cada um com a sua região. Então, assim, seria importante ter o nome dos alunos, mesmo que eles sejam menores, não sei se com a autorização da mãe, alguma coisa desse tipo, mas para poder ajudar vocês lá de uma forma mais sucinta. Pessoal, seguinte, só um comentário rapidamente aqui, pessoal. No momento, eu sei que propostas são legais para fazer para ela já, vamos tentar manter nas perguntas, porque a gente vai ter esse momento depois de dar esses toques para ela, entendeu? Então, agora no momento, vamos pegar todas as informações possíveis, a partir das informações possíveis, a gente começa já a pensar sobre isso. Pode ser? É a sua líder, depois ela e depois você, tá bom? Mas primeiro pensar em vender alguma coisa para ajudar essas crianças. Então, assim, me deram muito essa ideia lá na outra turma, de fazer, por exemplo, agora é Dia das Mães, né? Fazer uma cesta da Natura, uma cesta de guloseimas, cada mãe leva uma barra de chocolate, um bombom. E eu realmente não tinha pensado, né? Porque, como eu falei, o projeto começou assim, sem uma estrutura muito pensada. Foi mais eu mesmo querendo ir lá e abraçar tudo, sabe? Então, por ter muitas demandas, eu não conseguia parar para pensar, sabe, nesses pontos. Assim, é importante também falar que não são todas as crianças que precisariam dessa ajuda. Tem crianças lá que o pai e a mãe trabalham e não enfrentam essa dificuldade. Mas eu sei que tem mães que têm 2, 3 filhas e que aí sim precisaria desse recurso. Então, assim, esse caixa seria importante justamente para essas crianças. Para não falar, tipo, hoje eu não posso participar porque estou sem dinheiro. Não, nós temos aqui um caixa, né? E aí são com essas estratégias que a gente vai falar, que
nós poderíamos cobrir essas crianças que não tiverem condições de adquirirem uniforme, o figurino de apresentações. Vamos lá, só em ordem, então, é lá atrás, estou vendo todo mundo que levanta a mão, fica tranquilo, pessoal, lá atrás, ela, depois quem? Você, aí depois você, depois Jair, tu vai. No domingo, são 2 turnos, qual seria o horário? Então, é de 9h30 às 10h30, de 3 a 6 anos, e de 10h30 às 11h30, de 7 a 12 anos. E você dá aula sozinha? Sozinha. Aí essa questão da ajuda que nós estamos pensando, das mães estarem ali pelo menos auxiliando na ida ao banheiro, sabe, trazer a criança de volta para a sala, porque acaba que parando, interrompe um pouco da aula, e é só 1 hora de duração. Então a gente não consegue, né, fazer muita coisa, então tem que ser uma aula bem enxuta, né, para que elas consigam aprender ali. Então é de 10h30. 9h30 às 10h30, de 10h30 às 11h30. Primeira turma do baby e a segunda do infante, são as meninas maiores. 10h30 às 11h30. Então, a única forma que vocês praticarem é que você só coloca no uniforme. Não, a gente não faz a venda do uniforme. As mães que elas adquirem, qualquer loja de Nova Iguaçu, de balé, elas compram. O uniforme é todo rosinha, colã, meia calça, sapatilha e sainha. As crianças chegam, por exemplo, ontem eu adicionei bastante crianças novas. Então essas crianças vão ir agora para aula no domingo sem uniforme. E eu falo para as mães, continuem indo, uma leg, uma roupa confortável que possa fazer. E conforme você for conseguindo, você vai comprando. Então na próxima aula, às vezes ela tem uma sapatilha, uma meia calça. Tem mãe que já compra o uniforme inteiro, mas não é obrigatório desde imediato. Mas para as apresentações, aí a gente precisa que elas estejam uniformizadas. Tem mensalidade também. Não tem. Então é realmente por conta disso que a gente não consegue, sabe, captar esse recurso para ajudar de alguma forma, porque até então não teria nenhum meio, nem mensalidade. Quando tem as apresentações, como é dentro da igreja também, não tem valor, entendeu? Aí é isso. Vamos lá, você agora. O seu projeto funciona de que idade até que idade? De 3 a 12 anos. Agora uma outra coisa, essas crianças quando atingem 12 anos, saem. Aí você já tem uma lista reserva para as outras que vão entrar? Como é que funciona isso? Isso, nós temos uma fila de espera. Igual essas que entraram ontem, eu adicionei umas 10 meninas, elas estavam na fila de espera. O que acontece é que as meninas começaram a atingir os 12 anos agora, sabe? Aí, vamos dizer, atingiu 4 meninas ali essa faixa etária e elas já não estavam mais se sentindo bem por estar na turma com muito pequenininha. Aí estão falando, não, tia, não quero participar. E aí na outra turma até me falaram, né? Por que você não monta uma turma agora com essas, até para me auxiliar com as meninas menores? Continuidade. Seria um balletinho que estaria ali começando. Eu até tenho uma aluna que ela tem 16, mas ela tem algumas questões que ela ainda se enquadra nos 12 anos, ela consegue estar na turma. Mas essas outras realmente eu vou ter que tentar mais um horário para inseri-la elas ali. Mais um horário. No caso, o terceiro horário, né? É, exatamente. Entendi. Vamos lá, agora Jair, depois. Boa noite, eu sou o Jair. Eu lhe pergunto, o seu projeto tem ideia de alcançar também meninos para fazer balé? Eu ia fazer essa pergunta. Esse projeto também de balé irá evoluir para outras escalas de dança. Modalidade, né? Jazz. Então, Tem ninguém que ajude, não tem como botar menino. Ninguém que ajude, não tem ninguém para botar menino. Tá dando suporte nem para as meninas, pô. Vai aumentar para meninas. Ela não tá dando suporte nem para meninas. Vai botar aluno, vai botar menino, homem, como é que vai dar suporte? Gente, é um voluntário. Hã? Urgente seria voluntário. Isso é missões, cara. Tem que ter um grupo de missões, pegar e botar para trabalhar com ela. Agora, a gente Entendeu? pensando a longo prazo, se isso fosse se expandir, entrar novos professores, novos colaboradores, aí sim nós poderíamos pensar. Mas hoje, Bota a meu nome nossa aqui, linha mano, por favor. realmente não conseguiria. Então deixa o Patrick bota ali. Cara, a mãe muito. É, então, eu tenho uma loja, né? Fica até ali pertinho do shopping na Não, Rua bota a Sul. E Alexandre. não, mas nós tínhamos uma costureira aqui. XANDER. A gente conseguia baratear. É, Ela foi Simões embora do Neves. Rio. Então agora eu tô nessa Neves. busca. Eu tô conversando essa semana mesmo com algumas. Mãe, Tem às gente que vezes, abraça, atrapalha fala, mais do que ajuda. Tem outros que falam, não, realmente eu não consigo e tal, então eu tô nessa busca. Só me chama de alguém. Possa ser até que seja nenhuma mãe ali de alguém do projeto, um vizinho, que sabe como posso chegar, se fosse uma ideia com a vizinha, eles vão até buscar uma coisa. É verdade, a gente não teve
já fez o levantamento do gasto que você tem, do tempo que você disponibiliza, de todo o processo que você está tendo, porque você já tem sua vida pessoal, você já disse que trabalha a semana inteira, você já está cuidando de várias vidas ali, e isso é um processo que ajuda muito a gente saber após o balé. Após 12 anos, após sair da portaria, é uma coisa que vai ficar para a vida dela. Só que você não pode se responsabilizar a partir do momento que sai dali. Mas tudo que estiver dentro do momento de você está ali para poder melhorar. Só que você tem que ter uma tabela com tudo que você está gastando e pondo ali dentro. Você já fez algum momento de levantamento de tudo isso? Não, eu confesso que eu não fiz. Assim, eu moro até bem longe da minha igreja, né? Eu moro em frente ao Shopping da Pedreira e a igreja lá no Ponto Chique. Às vezes o Uber dá R$25, né? Eu gosto de R$50 para dar uma aula, né? De ida e volta. Hoje eu tenho meu pai, né? O meu pai, ele é kardecista, ele também visa muito esse lado da ajuda, né? De ações sociais. Então ele ama o projeto, então ele me leva e me busca. Mas ele está com pretensões também de se mudar. Então após isso eu realmente precisaria parar para pensar. Mas no momento acaba que a gente assume esse gasto com a gente mesmo. Desculpa, perdão, também vou lembrar quem é quem agora. É ele primeiro ali por você. Vai. Primeiro aí. Pergunta, por você. O tempo de duração do curso. Oi? O tempo de duração do curso, no caso. Não tem duração. Elas vão fazendo, cada ano vai se renovando, as apresentações só vão mudando de turma. Hoje mesmo eu falei com as mães, né, que já atingiram 7 anos e está passando para outra turma. Aí são degraus mesmo que elas estão galgando ali dentro, mas não tem um tempo estipulado, não. Você falou sobre o seu pai ser kardecista, você é evangélica, a gente sabe que o projeto é para toda a igreja. Existe alguma doutrina religiosa no projeto ou não? Apenas aulas de balé? Não, é um projeto de balé cristão, sabe? As apresentações são voltadas para isso, as mãezinhas sabem. Inclusive tem crianças de todas as religiões ali, mas elas entram Glória a Deus. porque é a minha realidade, é o que eu vivo. Mas assim, nós somos abertos, não existe nada que fale, não, esse pode, Glória a esse não Deus, pode, incomoda não. muita É gente, algo realmente né? aberto à comunidade e as pessoas amam, porque os louvores, Vou qualquer falar música mais que tá alto. ali, o foco né, são elas e admirar a dança. O que você acha? É isso. Vou falar mais alto, glória a Deus. Cega. Faz isso não. Não, mas tem muita gente pra me defender, cara. Sereno, você, gente grande. Você tem dinheiro, precisa de mais ninguém. Precisa de mais ninguém. Mas Incomoda. E a pergunta já foi voltada justamente para isso. Sim. Porque ele perguntou na intenção de... Mas como é cristão? Sim, como é cristão, o pai dela é kardecista, outra pessoa de Deus. Até porque kardecista não é cristão, já começa por aí. Exatamente. Já começa a burrice espiritual. Galera, calma aí, vamos lá. Levanta a mão quem quer falar. Aqui. Elas mesmo já sentem a necessidade de algo mais, sabe, mais sério, mais centrado. Tudo sendo gravado aqui, eu tô falando. De forma muito natural. No período que elas estão em aula, elas têm alguma ajuda? Esse show machuca muito, cara. Não tem, até porque ela é muito curta, sabe? Uma hora parece que é muita coisa, mas não é. Ainda mais para ensinar conteúdo, ensaiar coreografia. Então, assim, elas chegam, eu falo para elas irem no banheiro, beber água, mas aí já começa e termina, as mães já estão ali na porta aguardando para ir embora. Posso perguntar, mas? Primeiro ela, depois você, Alex. Com quantas crianças você iniciou esse projeto que eu não ouvi? Olha, no início tinha umas 8, 10 crianças, mais ou menos assim. Na primeira turma, umas 4, 5, mais ou menos. Eu só não entendi assim, eles lá após terem acabado o balé, eles têm algum tipo de lanche, alguma coisa no final? Não, foi o que eu falei com ele agora. Foi? Não, Não, eu não ouvi. Ah, perdão. Eu não ouvi. Não, mas não tem mesmo não. Como é uma horinha só, é muito rápido. Mas isso seria Então, nem tem interessante para você ou não? Não, eu acho que não, porque quando termina uma turma já tem a outra me esperando. Então eu nem conseguiria, eu teria que realmente ter pessoas de fora para ajudar, uma questão mais difícil. Entendi. Joana lá, vai. Obrigado. Então, a apresentação que eu faço na igreja, por exemplo, dia da bailarina, no meio do ano, final de ano, espetáculo de encerramento, as famílias vão para ver o desenvolvimento que elas tiveram durante o ano. Esses são gratuitos, são dentro da igreja. Mas aí, por exemplo, esse que a Cássia, né, nos abençoou nos levando, é um teatro. Então, o teatro tem a bilheteria, aí as pessoas compram os ingressos para participar. Esses que são os segundos.
Legal. Quem mais quer perguntar agora? Desculpa, aqui. Você, por ser um local religioso, vocês teriam algum empecilho para ter apoio político? Então, uma outra menina até me falou também dos políticos que tem contato, mas realmente eu prefiro não envolver, né? Porque a gente sabe que assim, uma mão lava a outra. Se a pessoa vai me ajudar, ela vai querer uma ajuda também para estar ali falando com as mães ou com a igreja. Eu não consigo me responsabilizar pelo que vai passar, sabe? Então realmente eu prefiro não envolver muito hoje, né? Isso aí, graças a Deus. Só duas perguntas, vou deixar para deixa eu falar sobre a Kátia, sobre ela. A Kátia não, como é que é o nome dela? Cássia. Não falei. Então, como é? Não tem nenhuma pessoa de confiança que possa te ajudar a administrar, que assim também poderia implementar, como a Marisa falou, um tempo de lanche, ou um tempo de bate-papo com as crianças e com as mães. Então, o que eu falei também é que assim, eu acho que por ser domingo, dificulta um pouco, sabe? A nossa igreja não é uma igreja muito grande. A igreja abraça demais o projeto, eles amam. Só que nós temos poucas pessoas. Por exemplo, as meninas que são da dança, que teria mais uma aptidão, né? Para isso tem 5 meninas. Uma acabou de ter neném, a outra tá grávida. Então, assim, são difíceis, sabe? São coisas difíceis. Então, eu não consigo ter alguém. Então, uma hora ou outra tem alguém me ajudando. Por exemplo, sábado, na casa de cultura que nós fomos. Eu chamei 2 jovens, elas me acompanharam. Mas pode ser que esse domingo agora elas não tenham disponibilidade. Entendeu? Por isso que agora eu tô começando a pensar nas mães, que já estão lá todos os domingos esperando a filha. Então, talvez elas sejam até um pouco mais fáceis, né? Aqui, professor. Tá, ele foi você, vai. Tá. Então, você vai. Obrigada. No caso, o horário que vocês ficam lá, quem fica responsável pela igreja? Fica fechado o portão e vocês lá dentro? Ou fica uma figura de um homem lá para estar eu fazendo tipo uma segurança, sabe? Recebo elas, fecho a igreja, as mães ficam ali fora, né, de um lugarzinho de espera e eu fico com elas lá dentro fazendo. Acabou, eu fico no portão entregando cada uma para as mães e esperando a segunda turma. Às vezes tem a calha de ter gente lá na igreja, mas não é uma coisa que tenha certinho para isso, não. Entendi. Quando comentar sobre isso, você falou sobre a dificuldade também de pessoas de fora, o seu medo também, né? Dessa questão, né? Na outra turma eu falava, não é interessante abrir ao público, gente, quem quiser, tiver interesse em nos ajudar, né, voluntário. Só que assim, são meninas, né, muito pequenininhas. Exatamente. Eu não consigo abrir isso, gente, quem quer me ajudar, né? A gente sabe que o mundo é muito difícil. Então, por essa questão, que eu não consigo, assim, abrir para voluntários, né? Porque a gente poderia, igual eles falaram, Luiz, vamos fazer sorteio, né? R$1 cada sorteio para ajudar com a roupa de quem tiver. Isso é uma coisa viável, mas realmente abrir para voluntários de fora, eu não conseguiria hoje por essa questão, porque elas estão sobre a minha responsabilidade, né? Então, uma mãezinha e outra me auxilia ali, mas para fora realmente ainda não é uma opção. E até mesmo porque, é por isso que eu estou perguntando se tem tipo uma figura de um segurança, sabe assim, para estar ali na porta, porque você fica com meninas lá, tanto petititinhas quanto com 12 anos. Então, assim, totalmente vulnerável a qualquer coisa. Entendeu? Sabe, a gente escuta tantas coisas por aí, por isso que eu perguntei se você tinha alguém responsável para ficar na porta ali, tipo, não, só as crianças que entram, você é responsável, sabe assim, te dando uma proteção, porque a gente sabe que Deus protege. E, então, é por isso que eu achei viável fazer essa pergunta, para saber se tem alguma figura masculina ali com você, porque o seu pai te leva, te deixa e depois vai embora? Ah, tá. Não existe uma figura não, nesse sentido. Somos familiares que ficam ali na porta, entendeu? Aguardando. Não tem alguma insegurança que fique controlando, não. É um lugar tranquilo, assim, também, sabe? Entendi. Não existiu nada que me desse essa preocupação, esse medo. Tem até criança que as mães falam, não, pode ir sozinha. Eu falo, olha, eu não quero, eu não gosto. Sim. Você tá me autorizando, o que eu posso fazer? Sim. Né? Então, assim, insegurança mesmo não tem. É a própria família que fica ali, mas nunca teve problemas nesse sentido. Entendi. Então, pelo tirando uma causa mais evangelística, né? E aí as mães acabam ficando lá, né? Também, muito rapidinho. Tem mãe que vai com outro filho e fica aguardando. Tem mãe que são 2 turmas. Aí tia, vou no mercado e já volto, entendeu? É assim. Você depois dela atrás. Você já. Então, alguém perguntou uma coisa sobre o Cássio aí na frente, mas não ouviu muito bem. Eu queria saber se já aconteceu, ou se haveria, se você souber, a possibilidade da Cássia, como instituição, como escola, pegar um dos talentos lá, alguém que se destaca, talvez já com uma bolsa, e gostaria de saber hoje qual seria a quantidade ideal para o seu projeto, para você ter uma base para receber mais meninas do balé e dar uma crescente para o seu projeto. Esse da Cássia é muito interessante. A Cássia, assim, é maravilhosa. Tenho certeza que ela toparia
tá até triste, porque queria estar evoluindo mais. É muito longe, Alvorada com Porto Chique, mas é uma coisa a se pensar. Esqueci a pergunta. O valor de mais ou menos você acha que poderia ser? Não, o número de crianças, né? Não, eu perguntei o número de pessoas para te auxiliar, tá junto com você no projeto, o projeto tem uma crescente, para você receber mais crianças. Assim, eu não consigo ainda mensurar isso porque eu tô sozinha. Eu tenho ali a minha turma, vamos dizer, 25 cada. Varia um pouco para mais, um pouco para menos. Mas 25 em cada. Eu tendo as minhas auxiliares, tendo uma, duas me auxilia super. Igual agora na Casa de Cultura, foram duas. Ficou perfeito, não tive nenhum problema. Enquanto uma estava no banheiro, a outra levava a outra, estava voltando, eu estava vigiando. Então tudo certo. Agora, se abrir outras professoras forem lá participar, aí eu não sei quantos números a gente conseguiria alcançar, sabe, ali dentro da comunidade. Quantas crianças teriam a procura também? Acho fácil. Pois é, a questão do espaço. A sala que eles disponibilizaram pra gente é bem pequena, né? É linda, maravilhosa, mas é pequena, ainda mais pra balé, né, que tem muito exercício. Então, o que eu propus à igreja agora, né, abusar. Eu falei, eu posso ficar com a igreja e vocês com a salinha? Aí a gente falou, tá bom. Oi? Não é pra balé montada, não. Pra eu dizer isso, dentro do cantinho, mas não tem barco, por exemplo, a gente vai improvisar exercício, sabe? Aí agora nós vamos ficar no templo da igreja, que é maior, para receber as crianças novas. Quando tiver alguma programação da igreja, eles vão ficar dentro dessa sala. Aí atrás, lá atrás, depois. Lá atrás primeiro, com você. E não consigo ouvir. Parecida com a dele. Você já faz balé há bastante tempo. E desde quando você começou, você conhece bastante pessoas, né, desse meio. Você não pensou em ninguém para te auxiliar, para até voltar na aula? Então, todo mundo que eu conheço é muito daqui, sabe? Pela minha academia ter sido aqui, né, que eu comecei. Então, assim, ponto chique. Eu, por amar muito, né, a minha igreja, as crianças, consigo ter esse gás, consigo ter meu pai que me leva, mas pedir alguém daqui para ir para lá, eu realmente não consigo. Com esse movimento agora na faculdade que a gente está falando de cada turma, aí uma menina que daqui do lado falou, olha, minha irmã é bailarina, nós moramos próximos. Então, a gente está começando a se comunicar nesse sentido. Mas até então, eu não conseguia ninguém que tivesse essa disponibilidade de ir para lá, sabe, pela distância mesmo. Você agora, Quando a aula do balé está acontece alguma programação na igreja, por exemplo, a EBD? Não, então, a salinha nos proporcionava isso. Quando tinha alguma coisa lá fora, ficava tranquilo, a sala estava fechada, nós estávamos com som. Aí a sala ficou em obra. Estamos no templo agora. A sala vai ser liberada, mas como o número cresceu muito, precisamos estar ali. Então, quando tiver alguma programação que for pequena, como uma EBD, como uma consagração, eles vão ficar dentro da salinha. Agora, quando for algo grande, por exemplo, um congresso, nós temos lá, né, uma mãe de uma bailarina que me disponibilizou o terraço dela. As últimas 2 aulas foram lá. Eu entendo que eu não posso fazer disso a minha rotina, porque é a casa dela. Mas uma vez ou outra, quando tiver esses acontecimentos, a gente tem um lugar para ensaiar com elas. Há um projeto assim, de um lugar maior, de um crescimento, ou você pretende estar aqui na igreja, ter alguns transtornos na casa? Você falou do espaço é pequeno. Há um projeto. Na igreja agora é até bom o espaço, não é pequeno não. Se eu tivesse que ficar presa na salinha, seria realmente um número enxuto. Mas na igreja me dá uma proporção maior. Mas eu também não consigo pensar nisso de colocar 100 crianças por estar só eu. Sim. Se mais pessoas abraçarem o projeto e virem vindo, eu consigo. Mas, por exemplo, estávamos em 50. Falei, eu não consigo adicionar mais que 50. Aí, como teve essa questão de sair por conta da idade, ou não estão mais ali perto da igreja, liberaram vagas. Aí eu adicionei mais agora, estou com algumas vagas disponíveis. Então eu fico fazendo esse rodízio. Conforme vai liberando vagas, eu vou encaixando crianças novas. Mas tento não ultrapassar muito isso. Até porque quando vai para espetáculo, lugares fora, eu que estou com elas. Ainda que eu tenha ajudante, mas eu estou com elas. Então eu não posso ter 70, 80 crianças. Mas há um projeto, assim, há uma... Até então não. Até então não. A menina falou, como você se vê daqui a 10 anos? Eu falei, olha, eu não tinha parado para pensar nisso em relação ao projeto. Né? Mas com certeza, assim, vendo os frutos, né? Vendo as crianças desenvolvendo, é algo que é inevitável a gente pensar, né? A longo prazo, de expandir isso. Nós estamos ali no ponto chique, as crianças são dali de volta da igreja. Mas tem Cobrex, cerâmica, muitos lugares que eu sei que se tivesse uma divulgação, eu ia com certeza para lá. Então, a longo prazo, eu acho que é algo que pode desenvolver sim. De aumentar espaço e ajudadores, professores. Pessoal, nós temos 4 perguntas aqui.
1, 2, 3, 4. Mais uma pergunta só para encerrar. Tá, ali quinto, para encerrar, porque a pessoa vai ficar com tempo mais tarde. Então, 5 perguntas para a gente fechar, beleza? Então, a ordem é agora. Você, depois ela, depois ela, depois ela. Está passando. Está passando. Vocês costumam fazer encontros, né, na igreja como nome de mulheres, essas coisas assim. Galera! Pensou na possibilidade desses encontros que tem, desses congressos que tem, você arrecadar fundos desses encontros. Uma questão da sexta que indicaram para você fazer o Dia das Coisas. A sexta não soltou uma ideia muito pouco, fora um pouco da realidade ali. Mas dentro desses eventos que normalmente a igreja sempre tem, vocês poderiam estar arrecadando fundos dentro disso para a gente estar fazendo o trabalho de vocês. É interessante, mas assim, a igreja também tem as suas demandas, sabe? Estava com um problema muito grande de filtração, a elétrica toda foi prejudicada. Então acabava que assim, o almoço que fazia, tudo era muito direcionado à obra, algumas coisas que estavam mais de emergência. Aí eu não conseguia, mas as coisas estabilizando é uma coisa a se pensar assim. Show. Você já buscou outro dia da academia que para dar uma ajuda para as meninas que fazem 12 anos? Após 12 anos elas têm que ingressar em outra academia. Foi até que ele perguntou, né? Eu consegui dar uma bolsa, né, para uma menina. Eu ainda não tinha parado para pensar nessa possibilidade, até por conta da distância, sabe? É que eu tenho acesso à casa aqui na Alvorada e a Contestina. É bem longe, né? Minha hora ela faz aí na Tereza, vai ser bem interessante. Ela costuma dar assim no meio. Eu sabia que eu tenho condição de pagar. Daí cada terreno ele faz Galera! Interessante, eu não sabia. Ele falou que na Tereza tem algumas coisas de bolsa, assim, de estudo. Então, poderia direcionar as meninas maiores que estão saindo em locais, alguns locais assim, né? Legal. Quando tem esses eventos fora da igreja, você costuma levar as crianças ou cada um é responsável por levar? Não, cada uma leva as crianças. Eu encontro elas na porta, entro no camarim com elas. Quando termina, eu já faço a filha inteira cada uma para sua mãe, mas levar é sempre com eles mesmo. E como é que você faz para as crianças que não teriam dinheiro para poder comprar roupa? Então, essa foi a questão que a gente falou, né? Como a igreja é pequena, a gente não tem recursos, eu não cobro uma mensalidade, eu não tenho nenhum caixa, né? Igual assim, se eu tiver que ir, meu pai não puder me levar, eu tenho que ir, entendeu? Não existe uma reserva que a gente tenha direcionado a esse fim, sabe? Então, é essas propostas que a gente está pensando, né? Esses planos de ações que a gente está aconteceu de ter criança não poder comprar? Não aconteceu. Acontece ter dificuldade. Tipo assim, uma menina agora, ela estava 1 ano no balé, agora teve apresentação, ela, agora eu vou ter que comprar a saia. Tem duas. Uma saia 45, 50 reais. Ela tem que disponibilizar 100 reais. Então, assim, ela levou um longo período. Eu não exijo de imediato, sabe? Elas vão usando o que tem, quando vai chegando perto da apresentação, e elas vão ali, entendeu? Mas até então, ainda não chegou ninguém para falar, tia, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu consegui fazer pelo menos uma documentação por escrito das mães, para a liberação das crianças que deixam sozinhas. Não, nunca pensei nisso aí, é verdade. Isso aqui agora. É algo interessante. Essas são crianças grandes, sabe? São essas de 12 anos. Mas, de qualquer forma, estão ali na minha responsabilidade, né? Eles estão nas autorizando, eu peço pelo WhatsApp para escrever, mas seria bom um documento mesmo. Ou se não, até um print. Não, isso eu tenho, né? Eu fico lá, você tem certeza? É para ir embora? Ela tem. Essas meninas que estão maiores, que estão saindo, você não consegue pegar uma ou outra para te ajudar com os pequenininhos? Isso que a outra turma também que falou isso. Tia, tu consegue elas até se sentiriam importantes, né? Elas ajudando outras meninas. Até então eu não tinha pensado nisso, mas é algo interessante. E eu estava também, assim, estudando a possibilidade de abrir uma terceira turma com esse time para direcionar elas nos passos, né, mais avançados e para elas me auxiliarem também como colaboradores do projeto. Bom, galera, obrigado, minha Luísa, salve de palmas. Pessoal, só para deixar claro, se tudo der certo, vai dar, depois da P2 vai ter uma apresentação para as meninas aqui no Liga do